Irmão, eu estava vendo agora, né, uma passagem lá em Jeremias 14 que fala que sobre a abominação daquele povo. Você vê, muitas das vezes a gente está na igreja, né? Acha que está fazendo a vontade de Deus, porque dentro da igreja até o diabo está, para tentar o servo de Deus. E muitas das vezes a pessoa acha que está fazendo a vontade de Deus e não está, irmão. Você vê, Deus falou para Jeremias, aquele povo foi tão repreendido fortemente que aqueles povos, né, pecou gravemente contra Deus, o seu clamor ia subindo até a presença de Deus, irmão. Um clamor tão forte que chegava até nas alturas, até diante de Deus. Então Deus olhou para aquele povo e foi tão castigado que ele ia buscar água. A cisterna estava seca, voltava envergonhado, com a cabeça tampada, com os cântaros vazios, não achava água. A serva no campo dava suas crias, seus filhotes, a vaca, né, os animais, e não achava erva para comer, abandonava os filhotes. Os chacais subiam os montes mais altos, sovia vento e desfalecia seus olhos. E Deus falou para Jeremias, olha, o pecado é tão grave, irmão, que muitas das vezes a gente acha que está fazendo a vontade de Deus e Deus está irado conosco. Nós temos que examinar nós mesmos, como está escrito na palavra de Deus. Deus falou para Jeremias, Deus já não tinha mais prazer para aquele povo. Se você orar por esse povo, eu não ouvirei. Se jejuar, eu não atenderei. Porque esse povo agora só para destruição. Deus ficou irado com aquele povo, irmão. Então, os profetas, como há muito dentro da igreja, profetizavam falsamente o nome do Senhor. Muitas das vezes tem muitas pessoas entregando a revelação, querendo trair, tirar a atenção só para ele, falando que Deus falou e Deus não falou nada. Está querendo ser adorado, mas nós temos que adorar, não é o profeta, temos que adorar a Deus. Muitos profetas aí procurando, né, ser idolatrado, isso acaba com a vida espiritual da pessoa. E Deus falou para Jeremias, aqueles profetas que falavam que a profecia, que não foi Deus que falou na boca de Jeremias, aqueles falsos profetas eu castigarei. Aqueles, se morrer na cidade, os cães comerão, se morrer no campo, as aves do campo comerão. Ninguém enterrarão eles se morrer na cidade, até suas famílias, seus filhos. Porque Deus estava contra eles profetizavam, Deus falou que eles profetizavam falsamente em nome do Senhor, e Deus chegou a falar para Jeremias, eu nem dei ordem a ele para profetizar em meu nome, eles profetizam falsamente. Você é profeta, que não há profeta, eu quero falar para você que não existe mais profeta, tá? A profeta parou, irmão. O último profeta dos profetas que veio foi Jesus, parou ali. Não existe profeta mais, isso é conversa fiada. Existe sim profecia se cumprindo, há profecia se cumprindo. Profeta agora, meu irmão, nós estamos no tempo da graça, não tem profeta. É discípulos, é apóstolo, é seguidor de Jesus, não existe profeta. O último profeta está escrito na Bíblia. Vocês não lêem a Bíblia, por isso que vocês não sabem. O último profeta dos profetas que veio parou em Jesus. Existe profecia se cumprindo. Cuidado com as profecias que você entrega na igreja. Por isso, você entrega a bênção para os outros, que as pessoas vão receber a bênção, e você mesmo só vive passando luta. O profeta, quando é profeta, ele profetiza para ele mesmo, ele é abençoado primeiro, porque se a minha oração não valer para mim, não vale para os outros, tem que valer para mim primeiro. Então, meu irmão, você só profecia, só é para os outros, para você não, né? Você vive arrochado aí, em pecado, passando aperto, e como é que a profecia não vale para você? Cuidado. Cuidado com esses falsos profetas que andam dentro da igreja aí, como Jesus falou, né? Há muitos falsos profetas no meio de nós e haverá no meio de vós também, está multiplicando que é o final dos tempos. Existe profecia se cumprindo, irmão. Acorda. Não existe profeta, mas existe profecia. Nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Tá? Muitos que ficam profetizando, balhando aí dentro da igreja, irmão. Isso é meninice, irmão. Isso é meninice. Se converte, deixa o Espírito Santo de Deus te converter, entrar na sua vida, porque um homem que é convertido, ele não tem palhaçada não. Porque você olha para dentro da Bíblia, os apóstolos de Deus,
ele pregava, era cheio do Espírito Santo de Deus, não cheio de carnalidade igual tem hoje dentro da igreja. Ele nunca dizia, eis que eu sou seu Deus. Não existe isso dentro da Bíblia, eis que eu sou seu Deus. Os profetas do passado falavam, eis que o Senhor, seu Deus, manda falar. Aquele que fala, eis que eu sou seu Deus, a carne não pode ser nosso Deus, irmão. Isso é conversa fiada, isso não é Deus, não. Pode ver no passado lá, ó, os profetas, Deus quando usava os profetas e falava, eis que o Senhor, seu Deus, Jeová, o Senhor Jeová mandou te falar. Não falava que era eis seu Deus, não. Estão profetizando errado. Acorda, irmão. Deixa de meninice dentro da igreja. Se converte, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Seja um homem convertido, não seja convencido. Vocês são tudo convencidos. Vê com os apóstolos de Deus, quando ele era cheio do Espírito Santo de Deus, era revestido, lá em Atos dos Apóstolos fala. Vê, vocês falavam isso, eis que Deus fala isso. Não falava não, irmão. Não ficava dançando não, irmão. Isso aí é palhaçada. Se converte, irmão. Cuidado que os olhos de Deus é como chama de fogo com o tempo. Depois que você está passando por uma luta, você não sabe por causa de quê, porque você fica brincando com Deus, blasfemando, igual quando a pessoa faz, quando você fica debochando da pessoa, que a pessoa tem um apelido, assim você faz com o Espírito Santo de Deus, falando em língua e não é o Espírito Santo de Deus, você está debochando dele. A pessoa que fala em língua que não é o Espírito Santo de Deus está debochando do Espírito Santo de Deus. Isso é um conselho prático. Eu estou te avisando que a blasfêmia do Espírito Santo não há perdão. Você não deve debochar do Espírito Santo, não ficar falando em língua. Se ele não está te usando para falar em língua, você não deve ser imitador dele, imitando ele, não. Você tá debochando. Isso é deboche, irmão. Porque se a pessoa ficar imitando o outro, qualquer ser humano aqui na Terra debochando dele, ele não vai gostar, ele vai achar ruim. E por que você fica debochando do Espírito Santo? Se converte, irmão. Deus não é brincadeira não, tá? Você está servindo o Deus errado. Nosso Deus não é de pantomima, não. Nosso Deus é sério, é o fogo consumidor. Ele é amor, mas é fogo consumidor. Jesus te ama, tá, irmão? Busca mais a Deus, faz uma análise da sua vida, tá? Jesus te ama, fica na paz do Senhor Jesus, amém?